Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma de Santos da Casa. Começamos com Cruaime de Espinhos. É um dos temas do disco mais recente dos Lavoisier. O disco chama-se Viagem a um Reino Maravilhoso, saiu no passado mês de novembro. Os Lavoisier que estão hoje à noite em Coimbra, no Salão Brasil, e que estão aqui comigo hoje os dois. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Roberto. Boa noite. Esta viagem a um reino maravilhoso, que é hoje apresentada em Coimbra e numa data simbólica, ou seja, da passagem dos 25 anos sobre a morte de Miguel Torga. Primeiro, vamos pegar no início disto. Como é que foi começar a pensar nisto e duas numa, embora digamos já muito longe uma da outra, como é que foi criar isto nas terras de Miguel Torga? Bom, criar isto nas terras de Miguel Torga fez todo o sentido, ainda bem que o fizemos, porque perceber todo o Miguel Torga faz muito mais sentido no Reino Maravilhoso, como em São Martinho de Anta, atrás dos montes, em São Martinho de Anta, sim, pelos roteiros torguianos. Foi muito importante para nós. Contudo, esta viagem começa com um convite de uma cooperativa Transa, que organiza no espaço Miguel Torga as novas canções da montanha. Novas canções da montanha, exatamente. Sim. E então foi um desafio proposto por eles. E nós aceitámos de imediato, na verdade, não foi muito difícil. Foi um desafio que nós aceitámos. Miguel Torga era importante para nós, no sentido de... O Roberto é transmontano, eu também sou da Beira Alta, e então era um escritor que falava-nos muito... próximo do coração. Falava-nos de várias, especialmente imagens e paisagens que nos eram bastante familiares. E nesse sentido, esta aura de Miguel Torga já pairava há bastante tempo no trabalho de Lavoisier, nunca indo diretamente às palavras ou ao seu reino literário. Sabíamos que iria acontecer, e quando este convite é feito então pela cooperativa Transa, foi de imediatamente aceito, claro. Musicar Torga foi mais fácil ou mais difícil do que os outros textos, do que os outros poemas que vocês tinham musicado antes? Foi diferente. Foi especialmente diferente. Sim, acho que nesse sentido acabou por ser mais difícil, porque os outros que aconteceram foram muito naturais, ou seja, não havia ou seja, nunca fizemos um álbum no sentido dedicado só a um autor. Portanto... Conceptual, ou seja... Sim. E como é que foi escolher, digamos, estes textos e não outros? Ou seja, sim, nós fomos para a poesia, né? Deixámos o resto. Inevitavelmente teria que ser a poesia, uma vez que não queríamos adulterar nada do que tivesse sido escrito pelo Miguel Torga. Ou seja, se quiséssemos musicar, por exemplo, um dos contos ou uma parte do diário ou qualquer coisa assim, onde tivéssemos que envolver necessariamente a nossa escrita, sentiríamos que não deveríamos fazê-lo, ou não teríamos essa coragem. E então optámos inevitavelmente pela poesia. E pronto, e quando encontramos a poesia, que talvez fosse das coisas que menos... mais distantes ao nosso conhecimento, sim. Foi muito bonito encontrar essa síntese às vezes, não é? A poesia não é que seja pequena, que é sintetizada, mas há determinadas imagens na poesia que, aparecendo em meia dúzia de versos, não é? Foi avassalador. Eu acho que foi muito bonito descobrir essa parte do Torga, pronto, face à nossa ignorância, não é? Que não sabíamos realmente assim tanto da poesia dele. Não foram só vocês os dois que fizeram este trabalho. Este tema que acabámos de escutar tem uns sons, digamos, uns sons de trás-montes, uns sons, digamos, das zonas onde vocês estiveram no início e no fim do tema. Falem-me um pouco também, digamos, das outras pessoas, além digamos, desta pessoa que foi responsável por estes sons, mas também outras pessoas que trabalharam convosco neste disco. Sim, então estas paisagens sonoras foram gravadas pelo João Bento, que foi uma das coisas que nós, no início, foi assim a pessoa que nós percebemos que queríamos muito trazê-la para o álbum,
e queríamos que o álbum fosse contínuo, e então fez muito sentido ter o João e levá-lo para Vila Real e fazer também esta viagem pelos roteiros torguianos, que foram tão bem sempre dadas, estes roteiros, pelo João Sequeira, que é o diretor do Espaço Miguel Torga, que é incrível, todo ele é Torga, respira Torga, então foi fundamental também o conhecer. Portanto, o João Bento faz este retrato sonoro, e depois há uma pessoa também muito importante para nós e para este trabalho, que é o José Fortes, que gravou todos os nossos álbuns, e este aqui faria todo o sentido também de o fazer. Há uma história bonita até do José Fortes, que acho que ele chega a gravar o Miguel Torga. Sim, para o Orfeu e para o Arnaldo Trindade, quando tinha 15 anos, salvo erro. Sim. Mas ele não sabe se pronto, na altura não se sabia se aquilo depois eventualmente ia ser editado. Exato. Ou não. Então ele nunca chegou a perceber se aquela primeira gravação ou seja, chegou se mesmo foi a ser editada. Mas que ele foi esteve curioso, presente, sim, e que gravou. Tinha ele 15 anos. Sim. Porque o Torga também gravou vinis com os poemas, tem os 80 poemas. Sim. Mas pronto, continuando nas pessoas que fazem parte também deste álbum, também há esta orquestra fantástica do Futuro de Vila Real, que são os alunos do Conservatório de Vila Real, que aconteceu de uma maneira muito espontânea e não foi programado nesse sentido, porque fomos convidados para fazer um projeto de comunidade em Vila Real, pela Onda Amarela, e era para trabalhar com os alunos do Conservatório. E então eles não sabiam que nós estávamos a desenvolver este projeto do Miguel Torga, então foi aquela coincidência espetacular que nós dissemos: temos que juntar isto e fazer com que eles façam parte deste álbum, e assim foi. E então depois levámos o José para Vila Real e aí gravámos tudo. Entre o Conservatório e o Espaço Miguel Torga. E o Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, sim. Uma coisa fazer o disco, depois pôr isto em palco. Já colocaram isto em palco em Vila Real. Como é que foi colocar em palco isto em Vila Real com esta gente toda? E depois, digamos, a seguir, como é que é levar isto, digamos, para outros locais? Só vocês os dois ou em trio? Sim. Bom, nós os dois é sempre mais fácil, porque é a base e é aquilo que nós conhecemos mais, não é? Portanto, é o que estamos mais habituados. Depois, o trio é novo para nós, mas estamos muito contentes, porque claro que o João Bento agora ao vivo no espetáculo faz mais, ou seja, usa eletrónicas, também há um Teremin que também aparece no álbum, na introdução. E também é apresentado em quadrifonia, porque queríamos muito que o espetáculo fosse, ou seja, que essa viagem fosse feita muito através do som e não pela imagem, e acho que foi bem conseguido. E depois ter a orquestra fantástica do Futuro de Vila Real foi muito bom, porque eles acompanharam o processo todo, ou seja, tiveram nos arranjos e a construção das duas músicas onde eles participam, que é a viagem e a instrução primária. E depois a gravação do José ir para Vila Real e gravar. Mas foi bonito e foi importante ter apresentado em Vila Real, uma vez que há um carinho especial também, claro, da parte deles para com Torga. Ou seja, se para nós a presença Torga encontra-se muito a nível físico dos livros, lá era físico do terreno. As pessoas tinham histórias do Torga, as pessoas conheciam aquela figura porque tinham experiências de o ver na rua, ou a subir ali um monte, ou enfim, não é? E então sentimos um carinho muito grande e muito bonito, até por parte da Luz, do Pedro Pires Cabral, e do som levámos o nosso técnico, o João Moreira. Ou seja, foi muito rápido, foi mesmo muito rápido, mas acabou por... não sei, aquilo funcionou assim magicamente, nós ficámos deslumbrados com tudo, muito emotivos no final. Sim, muito emotivos. Foi muito bonito ver tantas pessoas a trabalhar para o mesmo. Foi. Isso foi muito bonito. Era um carinho muito especial que havia pelo trabalho em si também. Isso foi. Hoje à noite vão estar no Salão Brasil, num espetáculo de entrada livre, obviamente limitado à lotação da sala, a partir das 10 da noite. Vão apresentar só este disco ou vão mostrar-nos mais alguma coisa dos vossos discos anteriores? Vamos apresentar maioritariamente este disco e há de haver talvez 2 ou 3. Sim, porque senão ficava ali nos 38 minutos e não podia... Não, mas ficava...
Sim, tínhamos que acrescentar mais alguns temas e fazia sentido, porque temos, por exemplo, um tema popular transmontano, o Romance do Cego, e então fazia sentido apresentar também já o nosso alcance às terras transmontanas a nível musical, e depois também temos uma simbólica homenagem ao José Mário Branco. Decidimos do disco do ETeu e do disco que saiu agora com a versão com as cantigas para José Mário Branco, sim, com Eu Não Me Entendo também, e pronto, sentíamos que fazia sentido alargar um. Mas agora em 2020, e quando não estão, digamos, perante uma efeméride como a de hoje, o espetáculo do Lavoisier é também desse tipo, ou com maior incidência neste disco percorre um bocado todo o vosso universo de gravações? Não, a ideia será em 2020 apresentar este espetáculo. O espetáculo mais que conseguirmos. Sim, agora, há datas próximas, digamos, que possam ser já anunciadas? Anunciadas ainda não, mas para breve vai haver o lançamento do álbum em Lisboa e no Porto. Temos este dia 20 de março marcado, que se pode falar que é em Vinhais, que vai ser em Vinhais, e acho que assim, pronto, não podemos ainda. Não nos podemos alargar. Sim. Novidades haverá em breve. Mas ias dizer qualquer coisa, Roberto? Sim, com o espetáculo, pronto, tendo esta continuidade, conseguimos fazer uma breve introdução ao Miguel Torga, que era isso também que nos interessava, não é? Porque este álbum, chamando conceptual, é realmente uma viagem, não é? E não há pausa entre as canções. Nós queríamos que ela fosse contínua, com o aspecto de paisagens sonoras, e por acaso, quando procuramos o João Bento, já tínhamos se calhar um olho no espetáculo, porque gostávamos de introduzir isso no espetáculo, gostávamos de que as pessoas pudessem estar imersas na tal experiência mais auditiva do que visual, porque gostava-nos cair talvez numa espécie de facilitismo de apresentar Trás-os-Montes, aquela beleza com projeção de imagens e coisas, e então percebemos que, se calhar vamos contornar isto. Há a imagem, claro, e até há mais texto do que imagem propriamente dita, mas gostávamos que fosse mais pelo áudio, pelo som. Já agora, sendo isto conceptual, o alinhamento do disco é o alinhamento do espetáculo, ou fizeram algumas variações? Ou seja, colocamos o disco no giradiscos, já agora dizer que isto é só um disco de edição digital e de edição em vinil, colocamos o disco no coisa, viramos a meio e ouvimos. Olha, muito obrigado aos dois. Obrigado. Até mais logo.